Imagina o seguinte cenário. Chega ao final do dia, a gente pega um smartphone e a bateria tá marcando, tipo, 1%. Nossa, aquele desespero, né? Exatamente. A tela já diminuiu o brilho sozinha, o sistema operacional começou a fechar aplicativo de fundo, a câmera não abre nem por decreto e qualquer comando demora uns 5 segundos para responder. E o celular esquentando na mão, sabe? Isso, aham. Aí imagina, diante dessa cena toda, seria muito bizarro se alguém olhasse para o aparelho e dissesse: "Ah, que celular preguiçoso, que falta de força de vontade para rodar o aplicativo." Seria um absurdo total. A gente entende na hora que é só falta de energia, né? É um sistema tentando sobreviver a um apagão iminente. Pois é. Mas o mais curioso aqui é que é exatamente isso que a nossa sociedade faz com o cérebro humano o tempo todo. E é justamente para desafiar essa visão que o nosso mergulho de hoje vai explorar a pesquisa do Everton Andrade sobre a chamada displicência humana, ou negligência, né? É um material fascinante, porque ele compila estudos de ponta, pesquisas clínicas publicadas agora, entre 2024 e o começo de 2026. E a missão da nossa análise hoje é desconstruir essa ideia de que cometer erro bobo ou entregar um trabalho ruim é falha de caráter. Porque os dados mostram que a displicência é, na real, um fenômeno puramente biológico. Sim, é uma mudança de paradigma enorme. Nós temos esse hábito histórico de julgar o comportamento com uma lente moral, né? A pessoa perde o fio da meada na reunião e a gente já pensa que é desleixo. Aham. Mas a ciência atual entende essa negligência como um subproduto direto da interferência cognitiva e do esgotamento de recursos. É um mecanismo de defesa, tipo o celular diminuindo o brilho da tela para não apagar de vez. É, o cérebro economizando bateria para não colapsar. Então, vamos destrinchar isso. Para a gente entender como essa bateria cerebral chega no 1%, a gente tem que olhar para o que está drenando essa carga, sabe, o tempo todo. Com certeza. E as fontes apontam para a nossa batalha invisível pela atenção, aquela quebra constante do estado de fluxo por conta das distrações modernas. Tem aquela teoria que eles citam, né? A teoria do sistema dual de distração. Essa mesma. Ela explica como as interferências de fora, tipo o barulho no escritório, a notificação pulando no pulso, geram uma exaustão que acaba virando displicência. A nossa atenção opera em duas frentes, que são a capacidade inconsciente e o controle consciente. Deixa eu tentar visualizar isso como analogia. Essa capacidade inconsciente seria tipo o segurança na porta de uma boate. Gostei, é bem por aí. Tipo, o trabalho dele é ficar lá fora, barrando o barulho, o pessoal sem convite, a notificação do celular. Ele faz isso no automático para a festa lá dentro não parar. Exatamente. O sistema inconsciente é esse filtro periférico. Ele processa tudo numa fração de segundo e decide: não precisa prestar atenção no ar-condicionado. Ele faz o trabalho sujo. Para a festa rolar solta. Sim, para você focar no que importa. Mas o problema fisiológico é quando o ambiente fica saturado demais. Ah, entendi. É quando, tipo, milhares de pessoas tentam invadir a porta da boate ao mesmo tempo e o segurança simplesmente não dá conta de segurar. Ele não dá conta, e aí quem tem que ir lá resolver é o gerente da boate, que seria o nosso cérebro consciente. Nossa, o gerente é obrigado a largar a festa e lá na porta tentar reorganizar a confusão. Isso deve gastar uma energia absurda, né? Custa um volume massivo de glicose e oxigênio no córtex pré-frontal, sabe? Quando o sistema automático falha, o consciente faz um esforço exaustivo só para reorientar o foco. Os dados recentes mostram que a estabilização da atenção é o centro de tudo. Então, o que a gente chama de displicência, quando a pessoa faz algo de qualquer jeito, é só o gerente exausto jogando a toalha. É o momento que a estabilização falha. A pessoa gastou toda a energia tentando bloquear o caos em volta e não sobrou nada para a tarefa. É um corte de despesas do cérebro. Isso é muito louco. E isso leva a gente para uma transição super importante do material. Porque se o ruído drena a bateria assim, o que acontece quando a gente já acorda com ela em 50%? Aí a equação fica bem mais complicada. Porque se a gente tira o ambiente externo da conta e olha para a saúde diária, né, a matemática da energia muda totalmente. Tem aquele estudo do Instituto de Neurologia da UCL, Queen Square. Sim, de 2025. Esse estudo demonstra como as flutuações na nossa saúde mental e bem-estar ditam literalmente o esforço que a gente está disposto a investir.
A simples sensação de cansaço altera nossas decisões. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui rapidinho. Quem está ouvindo a gente agora pode pensar, peraí, isso não é só uma desculpa sofisticada para quem está com preguiça? É uma reação comum, né? Sim, porque se funcionário entrega algo cheio de erro porque dormiu mal, o chefe não vai ligar para a matemática da energia. O trabalho continua ruim. Não, com certeza. A gente precisa separar a questão moral do mecanismo biológico. A ciência não está falando que o erro não tem consequência, ela só está mapeando a causa raiz. Aham. Quando a energia está baixa, o cérebro vira um economista super pessimista operando em tempo real. Ele refaz o cálculo de custo-benefício. Como assim? O cansaço físico muda a forma como a gente enxerga o valor das coisas. Muda a percepção da recompensa lá no futuro. Tipo, o bônus no fim do ano ou o orgulho de um projeto bem feito parecem recompensas muito distantes. Para o cérebro exausto, o esforço imediato não vale a pena. O custo é muito alto. Ele pensa, não vou gastar caloria com isso agora. Exato. Então, tarefas que exigem muito foco são negligenciadas. O corpo vai pelo caminho de menor resistência para preservar energia para as funções vitais. Caranga! E as pesquisas apontam que essa fadiga afeta até os nossos olhos, né? Eu achei isso incrível. Afeta a mecânica da coisa mesmo. Tem uma degradação na busca visual. Aqueles pulinhos rápidos que os olhos dão quando a gente lê, os movimentos sacádicos, eles ficam lentos. O cérebro fisicamente para de procurar detalhe. Sim, ele não escaneia o documento direito. Então aquele e-mail que vai sem anexo, ou o botão errado que a gente clica no software, é só o cérebro cortando a verba do departamento de visão para economizar, né? É um corte imperativo, ele não tem escolha. E a síntese do Everton Andrade traz uma camada ainda mais invisível e, nossa, bem perturbadora para essa equação. Sim, a gente estava falando de cansaço interno e tela de celular, mas a literatura de 2026 traz o ambiente físico para a roda. O próprio ar que a gente respira corrói a capacidade cognitiva. Eu fiquei chocada com essa parte. Poluição do ar causando erro de digitação. Qual que é a mecânica exata disso? A mecânica é no nível celular mesmo. Tem aquelas partículas finas de poluição, o PM2,5, sabe? Elas são tão minúsculas que não ficam só no pulmão. Elas entram no sangue e atravessam a barreira hematoencefálica. Espera, elas invadem o cérebro fisicamente. Invadem. E lá dentro, elas causam uma neuroinflamação. O sistema imunológico do cérebro acha que é um invasor e cria uma inflamação crônica que consome muita energia. Nossa! E isso atrapalha a comunicação dos neurônios. Estudos populacionais gigantes mostram que essa exposição corrói o QI global e a performance executiva das pessoas. É como se o cérebro fosse um computador que está superaquecendo porque a saída de ar está entupida de sujeira. O cooler simplesmente não dá conta. É, mas a mecânica é até mais palpável. Imagina um motor de altíssima performance. Tipo um motor de Fórmula 1 rodando dentro de uma sala fechada e cheia de poeira de carvão. Perfeito. Não importa o talento do piloto ou se o combustível é premium, o próprio ambiente entope os filtros de ar, a mistura de oxigênio fica ruim e o motor fatalmente vai engasgar. É o que ele chamou de ecologia cognitiva. O desempenho depende de um ecossistema favorável. E tem aquele artigo da Nature Medicine, né, que junta a poluição com a falta de espaços verdes nas cidades. Sim, um estudo de abril de 2026. Eles mostraram que essa combinação está diretamente ligada ao envelhecimento da estrutura do cérebro. Diminuir a massa cinzenta mesmo. Isso afeta áreas essenciais para memória e regulação emocional, tipo o hipocampo. Então, aquele desleixo no trabalho pode ser uma consequência física direta do lugar onde a pessoa mora e do ar que ela respira. Cara, isso é avassalador. A gente julga as pessoas moralmente, enquanto os motores delas estão engasgando por uma neuroinflamação que elas nem controlam. Totalmente fora do controle individual, sabe? E isso levanta uma dúvida muito prática que o material ataca bem. Se o motor está engasgando, o cérebro inflama, a bateria está em 1%, por que a gente nunca percebe isso na hora? Tipo, você escreve o texto, revisa, acha perfeito, e no dia seguinte vê que faltou uma palavra inteira. Por que nossa autoanálise é tão falha? Essa cegueira é a última peça do quebra-cabeça. A pesquisa chama isso de deficiência na metacognição global. A metacognição é a capacidade do cérebro de pensar sobre o próprio pensamento, sabe?
É tipo o departamento de controle de qualidade da nossa mente. É quem carimba o trabalho. Mas estudos clínicos sobre estresse mostram que esse departamento é o primeiro a ser demitido na crise. O vilão aí é o cortisol. O hormônio do estresse? Ele mesmo. Sob pressão, o corpo enche de cortisol e isso redireciona energia para a amígdala, que é aquela região de luta ou fuga, de sobrevivência rápida. Então ele tira a força da área analítica e manda para os reflexos de sobrevivência. A gente fica no modo de emergência. Exato. O córtex pré-frontal, onde fica o controle de qualidade, sofre uma inibição brutal. O cérebro é fisicamente obrigado a parar de inspecionar os detalhes para conseguir reagir rápido. Nossa, isso explica muito do ambiente corporativo e acadêmico. Pessoas geniais e super inteligentes cometem erros amadores sob pressão, porque o cortisol desativou o acesso à própria competência delas. Cria uma desconexão total. O conhecimento da pessoa continua lá, guardado, mas ela não consegue acessar e aplicar no momento. Sem a metacognição, o sistema roda só no básico para se livrar logo do estresse. Entrega qualquer coisa só para parar de sofrer. Exatamente. A displicência extrema é só a parte visível dessa fenda entre o que a pessoa sabe e o que ela consegue fazer na hora. Analisando toda essa construção que o Everton Andrade consolidou, a ideia de que o esforço máximo é um botão de liga e desliga da força de vontade cai por terra, né? Cai completamente. A síntese é que o alto desempenho opera num ecossistema muito frágil. Quando a carga mental passa do limite, com multitarefa, notificação, inteligência artificial cobrando agilidade... Ar poluído inflamando os neurônios, noites mal dormidas... Sim, tudo isso colide com a nossa biologia. A displicência não é um defeito de caráter. É o freio de mão de emergência. É o corpo cortando os sistemas paralelos para evitar um colapso total. E voltando para o que a gente falou no começo, entender isso traz um alívio enorme para quem está ouvindo a gente, né? Porque tira a gente daquela posição punitiva. A gente para de achar que cada errinho é uma falha moral. O alvo da correção muda. A solução vira uma questão sistêmica e não só individual. A gente para de mandar a pessoa ter mais foco e começa a auditar o sistema. Tem que olhar para o ruído constante do escritório, a carga invisível das ferramentas, a falta de espaço verde. O ajuste tem que ser na ecologia do trabalho, senão é uma batalha perdida para a biologia. Tentar consertar isso só com força de vontade é igual tentar consertar aquele motor de Fórmula 1 pisando mais fundo no acelerador numa sala cheia de poeira. Uma hora trava. Trava com certeza. O que deixa a gente com um pensamento final muito provocativo para fechar hoje. Pensando em neuroinflamação, fadiga e nesse corte de gastos do cérebro. Se a gente evoluiu para entrar nesse modo de negligência e poupar energia quando o ambiente é hostil e poluído, será que os nossos escritórios supermodernos, as telas infinitas e essas cidades gigantescas não foram, sem querer, projetados para tornar a alta performance biológica humana simplesmente impossível? Fica essa pergunta aí para quem acompanha a gente refletir.